Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar a Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo, Vossa Excelência apontou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que ele respondia à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e, com muito orgulho, sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende, se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão. Ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão. Para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque, de certa forma, é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas 5 singularidades. Antes de adentrar em questões específicas sobre possíveis vazamentos. Nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Ao mesmo tempo, quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos, eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo.
Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássia, que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos o melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana, por mais duro que fosse. Não foi por outra razão. E tive a deferência com a defesa de expor isso. Mas nem a defesa se sentiu tranquila de que em outro local o cliente deles estivesse seguro. Sobre os documentos que chegaram há pouco. Estavam em outra PET. Agora, foram juntados há 10 dias atrás. Eu mesmo não tinha me detido sobre eles. Agora, eu fiquei sabendo hoje, por volta de 9, 10 da manhã, do processo. Imediatamente eu dei ciência a todos. Não sabia. Essa foi a única e exclusiva razão. Agora é verdade, nós votamos para a história. Quem é a turma? Página 5 da representação da Polícia Federal. Liderada por Daniel Vorcaro, tinha um sicário, alguns policiais federais, nem todos descobertos ainda. Ainda se investiga outros policiais federais. Havia, nessa turma, empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com crime organizado no Rio de Janeiro. Há uma série de figurinhas desconhecidas aqui. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas, como eu disse, é preciso ter coragem. O que fazia essa turma? Era um grupo de WhatsApp? Eram só conversas de WhatsApp? Um dos advogados chegou a cogitar isso. Me permitam tornar mais claras as coisas. Felipe Mourão consta da representação. Ele recebe a identidade, documentos de identidade, RG e CPF, de um senhor chamado Luiz Felipe. Esse senhor era capitão de um dos barcos, que operava a partir da cidade de Angra dos Reis. E no curso desses diálogos sobre o Felipe, entre o sicário, Felipe, Daniel Vorcaro, sobre esse Luiz Felipe, Daniel Vorcaro diz: ele me disse que estava sendo chefe do restaurante. Há também um senhor chamado Leandro, que era um chefe de restaurante, que trabalhava ali também
nas festas concernentes ao que se realizava no iate. E Felipe Mourão diz: a turma quer saber como foi e o motivo em relação ao que estava ali sendo demandado em relação a Luiz Felipe. Então, se agrega também a figura de Leandro, diz Daniel Vorcaro, Leandro, me disse que estava sendo chefe num restaurante, num hotel em Angra dos Reis. Esse outro, o chefe, foi na onda, era o chefe de cozinha. Mas o principal é o primeiro, que era o capitão do barco, Luiz Felipe. Diz Daniel Vorcaro, levanta tudo dos dois. Mensagem seguinte, e da família? Tudo. Felipe Mourão, no avanço das conversas, já estou mandando tudo completo. Aguardo uma direção, ou qual o caminho a ser tomado. Na PF, não constou nada. O sicário com dados de pesquisas das pessoas na Polícia Federal. Acessos a sistemas da Polícia Federal. Já puxamos no da PF, do Tribunal de Justiça, esse normalmente até aberto. Daniel Vorcaro, vamos ter que agir antes de eu voltar. Ideal é você ir com o Fabiano e com a polícia, se referindo a Fabiano Zétio. Tem que ir com 2 policiais, diz Vorcaro. Felipe Mourão, só me passar que eu vou na hora. Daniel, combina com Fabiano ir na segunda. Daniel Vorcaro, mas tem que ir Fabiano e você também. Não sei nem se é melhor a turma, polícia ou de bicheiro para vagabundo. Polícia, às vezes, não vai intimidar tanto. Tem que ir bicheiro para vagabundo. Felipe Mourão, você quem manda, me fala que eu vou com quem você quiser. Eu vou com Fabiano, vai ser PF. Se você quiser, vou com o pessoal do Rio. Eles também é só chamar que vão na hora. Daniel, acho que tem que ser os 2. O bom de dar sacode no chefe da cozinha primeiro. O outro já vai assustar. Felipe Mourão, acabei de falar com a turma, só aguardando o que fazer. E prossegue. Felipe Mourão pergunta a Daniel Vorcaro se Daniel Vorcaro havia decidido quem iria. Os policiais federais ou os policiais do Rio de Janeiro. Em seguida, Felipe Mourão reencaminha um áudio do policial federal Marilson, no qual ele afirma que estavam prontos, só aguardando um posicionamento. Felipe Mourão pergunta a Daniel Vorcaro se poderiam falar por ligação de WhatsApp. Falam cerca de 30 minutos após, por pouco mais de 3 minutos. Felipe Mourão, para Daniel Vorcaro. Fala, amigo, boa tarde. Então, resolvida a demanda do Rio de Janeiro aqui. Estamos em QAP, só aguardando o posicionamento da situação. Tá bom? Opa! Ele responde. Você é um palavrão. Agora, aí Fabiano Zétio, que teria participado com Daniel Vorcaro. Angra resolvido. Ao vivo eu conto os detalhes. Daniel Vorcaro, você foi? 100% resolvido? Os 2 caras? Zétio, 100% resolvido. E ao registro depois de uma fala
do Luiz Felipe, que era o capitão do barco, para passar a perspectiva da vítima, né? O Luiz Felipe conta para uma outra pessoa: eu estava realmente precisando conversar com você, Marcos, até pelos fatos que aconteceram, não sei se está ciente. Está ciente, Luiz Francisco? O Luiz Francisco responde: responde o Luiz Felipe, o capitão do barco, sobre os milicianos que vieram me ameaçar aqui dentro da Marina, em nome do Daniel Vorcaro. Está sabendo disso? Luiz Francisco diz: não. Então, o capitão do barco: então, eu estou lhe afirmando, e a testemunha é o próprio Mateus que presenciou. Eu estava em São Paulo com você, 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Esse é o caso. Essa é a turma operando.